De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Que bom que você apareceu por aqui para a gente compartilhar aqui juntinhos o conteúdo da lição 10. E qual que é o conteúdo da lição 10? Falando sobre a oferta da viúva pobre, utilizando o super tema A Doadora Extrema. Ela foi ao extremo. O relato encontra-se no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do verso 41 a 44. E para você ficar mais esperto do que você já é preciso examinar o texto dentro do seu contexto para que não seja utilizado algum pretexto para se falar alguma coisa que de fato não está sendo anunciado originalmente pelo texto bíblico. Então vem comigo e vamos analisar aqui agora todo o quadro para entendermos de forma direta e objetiva o que o Senhor Jesus nos ensina aqui através dessa lição super poderosa. O contexto é o seguinte: Jesus entra de modo triunfal em Jerusalém. Humildemente, um rei humilde montado num jumentinho está sendo saudado por toda uma multidão. E o que faz essa multidão? Estende folhas de palmeira, agita as folhas de palmeira, gritando hosanas ao filho de Davi. Afinal de contas, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Jesus vem então cavalgando com o jumentinho sobre as vestes que no chão haviam sido estendidas por aqueles que se intitulam adoradores do Senhor. Todavia, esta multidão que aplaude e que grita é a mesma que mais tarde pede a crucifixão de Jesus. Você se lembra do pregador Pilatos, porque ele se tornou um pregador na ocasião, expondo os dois caminhos. De um lado, Barrabás, e de outro, Jesus, o chamado Cristo. E a multidão estava ali eufórica, na verdade, influenciada por Satanás. E aí, o que quereis que eu faça com Barrabás? Solta-nos a Barrabás, solta-nos a Barrabás. E o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que o aplaudiu, agora pede a sua crucifixão. Que coisa, hein? Como é volátil o ser humano. Eu espero que você permaneça firme como adorador do Senhor Jesus. Muito bem, o contexto se desenrola e aí depois de Jesus entrar de modo triunfal, alguns episódios acontecem e um deles é exatamente Jesus estando no templo, purificando o templo de todos aqueles que transformaram o templo em uma casa de corrupção. E Jesus fala do propósito acerca da casa do Senhor. A minha casa de oração a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e não um ambiente de corrupção conforme estava sendo praticado naquela época. E ali, dentro deste contexto de combater a corrupção e tudo aquilo que os sacerdotes estavam fazendo para desonrar o nome de Deus, e os vendedores e os ambulantes e todos aqueles sob o pretexto de adoração, que estavam, na verdade, deturpando todo o processo da adoração, Jesus se assenta próximo ao ofertório, onde as pessoas vinham depositar as suas ofertas. E diante deste contexto, ele chama a atenção dos discípulos para uma viúva. E, obviamente, o contexto da viúva não é muito agradável nos dias de Jesus, porque, afinal de contas, ela era uma mulher entregue à sua própria sorte, a título de ser abandonada por Deus por conta da viuvez. E ela estava vivendo momentos de grande dificuldade, como qualquer viúva vivia naquela época. Diante disso, ela apresenta a sua oferta ao Senhor, uma quantia aos olhos humanos muito pequena. Todavia, Jesus, ele elogia a oferta da viúva, dizendo quão significativa foi esta oferta, porque ela simplesmente deu tudo, diferente dos outros que estavam dando aquilo que estava sobrando, enquanto ela simplesmente deu tudo. Chama-nos a atenção de todos esses processos falados e exibidos por Jesus acerca de alguns conceitos que a gente pode absorver. Número 1 é o seguinte: Jesus avalia as nossas práticas de doação. Ele está de olho na qualidade de doadores que nós somos. Se estamos de fato dando aquilo de coração, se estamos dando aquilo que está sobrando, se estamos entregando por conveniência, como tem sido a minha adoração. Quero que você saiba que assim como Jesus observava os doadores naquele dia e observou a oferta da viúva pobre, ele tem observado a nossa qualidade como adorador e como doador diante de sua casa. E aí você percebe
que como eles colocaram a oferta, estavam colocando a oferta lá diante do gasofilácio ou da caixa de ofertas, como você queira chamar, isso significa que Cristo estava lá não para ver quanto as pessoas estavam doando, mas como elas estavam colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Ou seja, o quanto não é a preocupação de Jesus, porque o seu foco não está no dinheiro, mas na fidelidade, na entrega do adorador. E você observa o seguinte, o que chama-nos muito a atenção e que vale muito a pena a nossa reflexão é o seguinte fato: os sacerdotes eram corruptos? Havia uma roubalheira no templo? Havia. Jesus condenou tudo aquilo? Condenou. E por que que Jesus, vendo o que estava acontecendo, não disse assim para a viúva: não oferte, porque eles são corruptos? Percebe que Jesus não desincentivou a oferta da viúva, mesmo sabendo da corrupção do templo? Por que Jesus não fez isso? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não posso deixar de cumprir a minha parte porque os sacerdotes estavam sendo corruptos. A corrupção dos sacerdotes é um assunto, a minha fidelidade é outra completamente diferente. Eu não sou fiel aos sacerdotes, eu sou fiel ao Senhor, e eu não posso deixar de ser fiel ao Senhor por conta da infidelidade do sacerdote. Jesus não desincentiva aquela mulher a ser uma doadora, ele permite ela ser doadora apesar da corrupção do templo. A corrupção do templo, meu amigo, depois eles estariam ajustando as contas com Jesus Cristo. E a mão que abençoa, meu amigo, quando ela pesa, o negócio não é mole não. Então você observa, entre outras coisas, que Jesus poderia ter aproveitado esta oportunidade para dizer assim: ei, dá essa oferta para mim, porque a minha causa é legítima, o meu ministério é muito curto, já está acabando, chegando ao fim, e seu dinheiro vai ser muito mais bem aproveitado se você entregar a mim. Não entrega para o templo não, que eles são corruptos, a gente não sabe o que acontece com o dinheiro lá. Entrega para mim, porque a minha causa é nobre, eu sou puro, eu sou honesto, e daqui a pouco eu vou morrer por você. Jesus não pede oferta para si, para ser entregue diretamente a ele. Ele pede para ser entregue no templo. O que isso nos ensina? Isso reforça a síntese que coloquei anteriormente, a colocação que exibi anteriormente, que a minha fidelidade não pode ser alterada por causa da infidelidade do outro. E cuidado aqueles que puxam para si as ofertas, agregando ao si uma colocação em termos de administração da oferta melhor do que faria a igreja. Não entrega lá no templo não, sabe? Entrega para mim como pessoa que eu vou poder usar melhor do que a oferta que tem sido entregue no templo. Cuidado, hein? Abre o olho, sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando Jesus elogiou o ato da viúva pobre, ele estava confirmando que sua casa do tesouro ainda é o lugar em que ele espera que seus filhos levem os seus dízimos e as suas ofertas. Exatamente isso. E você observa um negócio muito interessante. Você observa que a colocação de Jesus leva-nos a pensar como Deus considera a oferta como algo proporcional. Isso mesmo. A avaliação dele sobre a oferta da viúva pobre só pode fazer sentido sob uma abordagem proporcional. Ele disse, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Ele explicou aos seus discípulos que ela havia doado mais do que todos, porque deu tudo o que tinha. Então doou mais do que todo mundo. Você observa que o tudo dela é irrelevante à oferta dos ricos. Todavia, proporcionalmente falando ao que ela tinha e o que os ricos possuem, ela estava dando mais do que todo mundo, porque ela dava o seu tudo, enquanto os ricos que tinham muito estavam dando, na verdade, o que sobrava e não tudo deles. Você percebeu a diferença? Como é algo importante a ser avaliado? É isso daí. A lição traz-nos isso em perspectiva e diz-nos o seguinte, que aqueles que compreendem e aceitam o sistema proporcional justo de Jesus não querem mais confiar em suas percepções ou impulsos. Se Deus pediu que a oferta
e a devolução do dízimo fosse alguma coisa relacionada à proporcionalidade, então ele já estabeleceu um senso de justiça a ser praticado. Vamos prestar bastante atenção nisso. Deus revela a sua sabedoria e equidade, dando os pobres e os ricos a mesma oportunidade. Dízimo é 10%, é 10% para o pobre e 10% para o rico. Se os valores são maiores, não importa, mas é a questão da proporcionalidade, princípio do céu exibido pela palavra. Resumão da lição, estamos de olho e você continue crescendo e que você seja, acima de tudo, um adorador que faz o seu melhor para Jesus. Afinal de contas, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Beijão no seu coração, graça e paz.